Olá, boa tarde a todos. Eu sou Renata, de Recursos Humanos. Hoje eu estou acompanhada da Daniele, nutricionista, e ela vai falar conosco hoje sobre entendendo melhor os nutrientes e os tipos de alimentos que podem potencializar o treinamento físico. Só relembrando, a interação com a Dani será pela parte escrita. Eu só peço para que vocês não utilizem as cores muito claras, né, porque dificulta aqui a visualização. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Dani. Uma boa palestra, Dani. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Como já foi apresentado, eu sou a Dani. Eu falei com vocês já no último webex sobre nutrição. E eu trabalho com nutrição esportiva há 12 anos. E hoje a gente vai falar sobre entendendo os nutrientes. E, na verdade, essa é a minha palestra favorita. É o que eu mais gosto de falar, porque eu acho que é o mais importante. Quando a gente entende o que a gente está comendo, quando a gente entende como o alimento funciona dentro do nosso corpo, fica mais fácil da gente fazer escolhas. Então, hoje vai ser bem legal. Então, vamos lá. Vamos começar. Então, eu quero que vocês entendam coisas importantes e aí a gente vai fazendo uma listinha de coisas que a gente pode, de coisas que a gente não pode e o que a gente pode mudar, tá bom? Essa é a ideia. Aí vocês vão escrevendo aqui quando vocês tiverem dúvida. Bom, então, o que a gente vai falar hoje? Qual é a ideia da nossa conversa hoje? A gente vai falar de quantidade e qualidade dos alimentos, porque às vezes a gente se preocupa só com o tamanho do prato, e a gente não está tão preocupado com o que tem lá dentro, né? O que a gente está comendo, o que a gente está colocando para dentro. Então, a gente vai entender isso, tá? Que às vezes é mais importante a gente se preocupar com o tipo de alimento do que com a quantidade do alimento. Os tipos de nutrientes, então a gente vai desmembrar os nutrientes, a gente não vai falar só de comida, a gente vai falar do que tem dentro de cada alimento, e aí as melhores escolhas, principalmente para treinamento, que essa é a ideia, né? Fazer vocês treinarem e se alimentarem. Então, vamos lá. Quantidade e qualidade dos alimentos. Então, antes de começar já a falar da quantidade e qualidade, eu quero que vocês entendam a seguinte coisa. Você tem uma cesta para você, uma cesta para mim, né? Então, 70% do que acontece no nosso corpo é responsabilidade da alimentação. 70%. 30% é o nosso treino, nosso estilo de vida, o nosso sono, a qualidade, quantas horas a gente dorme, se a gente pratica atividade física, enfim. Mas, de resto, 70% da sua saúde, da sua composição corporal, é responsabilidade do que você escolhe para comer. Tem um fotinho aí embaixo, eu acho que é bem atual, assim, que mostra uma pessoa usando celular. Então, a gente não tem ideia de como isso atrapalha o nosso sono, de como isso diminui, né, o descansar, né, porque à noite, por que fica escuro? Porque essa é a ideia, na escuridão, começa a diminuir a nossa velocidade metabólica, a nossa liberação hormonal, nosso metabolismo fica um pouco mais lento, e aí a ideia é a gente começar a fechar o olho, descansar e dormir. Se a gente fica no celular, alguém aí faz isso antes de dormir? E aí acaba indo dormir um pouquinho mais tarde, porque foi ver e-mail, rede social, enfim. Então a ideia é a gente diminuir isso e conseguir melhorar a qualidade do sono, mas a gente vai falar de comida. Então, só para a gente ter uma ideia, dependendo das escolhas que a gente faz, a gente pode acumular gordura abdominal, né? E aí isso atrapalha o nosso desempenho. Então, eu coloquei uma fotinho de uma pessoa fazendo um treinamento com caneleira. Então, imagina você indo para o seu treino de corrida, onde você quer melhorar o seu tempo e tal. Imagina você correndo com uns quilos a mais. É isso que acontece, né? Quando a gente usa tipo uma caneleira, né? Então, é claro que a gordura ela é distribuída pelo corpo, mas é só para a gente ter uma ideia de como isso atrapalha também no nosso desempenho físico. A gente cansa mais, a gente tem uma chance muito maior de ficar doente, como a gente falou até na primeira palestra. E, além do acúmulo de gordura corporal, a gente corre o risco de o aumento de gordura nas nossas artérias, veias e vasos sanguíneos. Isso pode trazer alguns problemas no coração. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, ó, o nosso corpo é formado por 100 trilhões de células. Cada uma dessas células, né, é formada por, no mínimo,
44 nutrientes. Dos nutrientes que a gente conhece, fora os ainda desconhecidos, né? Então, são 100 trilhões de células, cada uma formada por, no mínimo, 44 nutrientes. Os nutrientes que formam essas células e que formam você, porque tudo no nosso corpo acontece através de movimento celular, vem da nossa alimentação. Então, a ideia inicial, esses primeiros slides e esses primeiros 5 minutos nossos de conversa, foi só para chamar a atenção de vocês e mostrar como que é importante o que a gente vai falar agora. Então, vamos lá. Tipos de nutrientes. Então, na verdade, deixa eu voltar uma aqui antes de falar já do carboidrato. Só para vocês saberem, antes da gente falar já, começar de cara, os alimentos, eles nos fornecem 2 tipos de nutrientes, tá? Uns que são menorzinhos, que a gente chama de micronutrientes, que são as vitaminas e os minerais, e os maiores, que são conhecidos como macronutrientes, que são os carboidratos, as gorduras e as proteínas. Então, a ideia agora é explicar para vocês a função de cada um. Porque a gente fica assim, nossa, não pode comer carboidrato à noite. Da onde surgiu isso? Quem falou isso? Por que não pode? Qual a função do carboidrato? Ou então, depois do treino tem que ficar comendo um monte de proteína, tá? Para ficar grande, para ficar forte. Quem falou? Por quê? Então, essa é a ideia. Vocês vão entender o que cada nutriente faz. E aí, fica muito mais fácil de vocês fazerem escolhas alimentares depois. Então, vamos lá. Começando pelo carboidrato. O carboidrato, a principal função, tem várias, tá, gente? Eu vou destacar aqui para vocês as principais, tá? Então, a principal função do carboidrato é fornecer energia cerebral e muscular. Então, para vocês virem para o trabalho, para vocês pensarem, para vocês participarem de uma reunião, para vocês se concentrarem, para vocês treinarem, vocês precisam ingerir, desculpa, carboidrato. Ele preserva a proteína, e vocês já vão entender por quê, e ele também ativa o nosso metabolismo a funcionar um pouquinho mais rápido, tá? Então, essa é a principal função do carboidrato. Então, vamos lá. Carboidrato, pão, macarrão, arroz, batata, fruta, tapioca, mandioca, mel e por aí vai. Aí, eu quero ter uma pergunta para vocês, gostaria que vocês me respondessem. Eu posso escolher qualquer tipo de carboidrato, já que a função final dele é fornecer energia? Porque o produto final do carboidrato é glicose. E a glicose é que fornece energia para o nosso corpo. Então, já que carboidrato fornece energia, eu posso escolher qualquer tipo de carboidrato, certo? Sim ou não? Por exemplo, vamos ver com a mulherada. Meninas, na época de TPM, a gente pode substituir o arroz integral por umas 6 colheradas de brigadeiro, porque eu quero lembrar que os 2 vão virar glicose no organismo. A gente pode substituir? Pode. Eu sabia, eu estava cutucando. Né? Porque a gente pode substituir? Porque o produto final é glicose, certo? Se o produto final é glicose, vai virar energia. Foi sensacional. Então, pode, sim. Então, a gente deveria. Poder não pode, mas a gente substitui. Mas tem as fibras, e quem aguenta, por favor. Então, pois eu adoraria, porque eu sou fã de brigadeiro. Eu sempre dou exemplo de carboidrato como brigadeiro, porque eu amo brigadeiro. Mas a gente não pode. É uma pena. E aí, a gente vai entender agora o porquê que a gente não pode. É lógico que de vez em quando a gente pode comer alguma coisa que a gente tem vontade, mas o que eu estou querendo dizer é assim, não dá para ter sempre uma substituição, já que carboidrato é carboidrato. Porque carboidrato não é só carboidrato. E a gente vai entender agora o que é isso, tá? Tem que haver compensação. É isso aí. Vamos lá. Então, só para a gente entender, ó. O carboidrato, se ele fosse simplesmente carboidrato, super rolava, mas não é. Então, existem 2 tipos de carboidrato, tá? Tem um que é simples, e o nome dele é simples porque é exatamente isso que ele é. Ele é simples.
São formações moleculares muito fáceis do nosso metabolismo digerir. Então, ele é digerido e absorvido muito rápido. Muito rápido, leva minutos, tá? Poucos minutos. Então, o que acontece quando a gente faz a ingestão de alimentos que são de origem de carboidratos simples? A gente tem uma quantidade de glicose na corrente sanguínea muito rápida e uma grande quantidade. Porque a gente vai lá, come o brigadeiro, ou então come algum alimento de farinha branca, a gente toma suco de fruta, a gente come um sorvete, enfim. Esses carboidratos mais simples. Então, os mais simples de todos, pessoal, ó, são os açúcares, todos. O mascavo, não. Eles são menos, não sei, tá certo falar menos pior? Eles não são tão prejudiciais, mas eles são iguais, eles são açúcares, eles viram glicose rápido. Então, açúcares e farinha branca, suco de fruta, tapioca, né? E aí, bom, enfim, aí todas as besteirinhas assim que a gente come, né? Bolachinha recheada, salgadinho, sorvete, porque eles são à base de açúcar, não só de gordura, mas também de açúcar. Então, são carboidratos simples, tá? Então, o que acontece? Vamos lá, vamos entender. A gente come esses alimentos que são simples, de carboidratos simples, aí ele vai se transformar em gordura bem rápido, em gordura também, mas eu não cheguei lá ainda. Ele vai se transformar em glicose rápido na corrente sanguínea, tá? Aí, quando a gente está lá com a glicose circulando na nossa corrente sanguínea, a gente leva um susto, não é legal isso para o nosso organismo. Então, o que a gente faz? O que o nosso cérebro manda fazer? Aumenta a produção de insulina para captar essa glicose na corrente sanguínea. Então, o excesso do consumo de carboidratos simples pode nos gerar uma diabetes. Então, ponto negativo número 1. Beleza. Então, tá bom. Aí a insulina foi lá, pegou a cápsula de glicose e armazenou. Ponto número 2. Tudo que a gente armazena no nosso corpo, a gente armazena em forma de gordura. Se fosse em forma de músculo, seria sensacional, mas não é. É em forma de gordura. Então, ponto negativo número 2. A gente vai ter um aumento de gordura. Abdominal, visceral, hepática, enfim. Tá. E aí, beleza. Número 3. Como a absorção e a digestão é feita muito rapidamente, o nosso metabolismo não tem mais função. Acabou. O trabalho dele acabou. Ele foi lá, metabolizou, digeriu, papapá, absorveu, já virou gordura, já acumula uma gordurinha, tá tudo certo, acabou. Ele não tem mais trabalho. Se ele não tem mais trabalho, ele diminui velocidade. Se ele diminui velocidade, a gente vai ter um metabolismo um pouco mais lento e, como consequência, uma fome aumentada mais rápido. Então, a gente não tem saciedade, certo? Então, esse é um dos maiores problemas do alto consumo de carboidratos simples. Aí vocês vão falar aqui na foto, caramba, mas, tem tapioca, tem fruta, todo mundo fala que isso é sensacional. E é sensacional. Não é pra gente parar de comer fruta, não é pra gente parar de tomar suco, não é para parar de comer a tapioca, é para parar e diminuir consideravelmente o açúcar. Isso é, o doce, a farinha branca, tal. Esse daí é um problema. Então, alguém perguntou aqui de todas as frutas. Todas as frutas têm frutose. A frutose é um carboidrato mais simples, mas algumas têm um carboidrato mais simples ainda. Então, por exemplo, a melancia, a laranja com bagaço não. A laranja sem bagaço ou então um suco de laranja, super cuidado, porque vira um carboidrato ultra simples, tá? Aí vocês podem perguntar, mas não é saudável? É super. Porque tem a vitamina C, tem todas as vitaminas e minerais, é mega legal. Mas é por isso que eu gosto de recomendar a ingestão da fibra, da fruta, porque a fruta tem fibra. A fibra diminui a velocidade de absorção do carboidrato, tá? Então, deixa eu ver as perguntas aqui. Comer ovo junto com a tapioca diminui a absorção rápida? Diminui. Não diminui tanto. Uma dica que eu dou para comer tapioca, eu amo tapioca também e como várias vezes. Mas uma coisa que eu faço é colocar alguma coisa com fibra na tapioca. Então, por exemplo, você pode misturar linhaça, você pode misturar chia ou gergelim. Para quem gosta de gergelim, eu amo gergelim, fica uma delícia. Você polvilha um pouco de gergelim na farinha de tapioca, você aumenta a quantidade de fibra, aí você coloca uma proteína, coloca um ovo,
sei lá, coloca uma ricota, um cottage, enfim. E aí você aumenta, você diminui a velocidade de absorção da tapioca. A mesma coisa com a fruta. Então, pô, eu não posso mais comer uma fruta no lanche da tarde? Você pode. Mas você pode comer a fruta juntando com alguma outra coisa, né? Então, sei lá, uma banana com canela, uma maçã com aveia, enfim, né? Alguma fruta com iogurte, aí você junta uma fruta com uma proteína, entendeu? E aí a gente vai fazendo essas combinações e fazendo com que o carboidrato não seja absorvido tão rápido. E aí a gente vai para o carboidrato complexo. Eu estou falando muito rápido? Estou ficando sem ar, acho que eu estou falando rápido. Vamos lá. Aí a gente vai para o carboidrato complexo. O complexo tem esse nome por causa disso também. Complexo, ele é difícil de ser quebrado. Então, ele é digerido e absorvido lentamente. Então, a gente tem um fornecimento de carboidrato, né, que é a glicose, a gente tem um fornecimento de energia. Obrigada, está ok, obrigada. Eu falo mega rápido. Então, a gente tem um fornecimento de glicose no sangue gradual. Não é um susto para o nosso corpo, sabe? Que, nossa, caramba, quanta glicose na corrente sanguínea, o que eu faço com esse negócio? Não. Dá tempo do nosso corpo pensar, enviar para onde precisa. A gente não tem um montante de glicose sobrecarregando, né? Então, essa é uma vantagem bacana da gente consumir os carboidratos complexos, alimentos ricos em carboidratos complexos. Aí, outra coisa, já que dá tempo, então, do nosso corpo pensar e utilizar isso como fonte de energia, a chance, não estou dizendo que é de 100%, mas a chance da gente acumular isso como forma de gordura é menor, a não ser que a gente coma 1 bilhão de carboidrato complexo mais do que o nosso corpo precise. Mas a gente comendo a quantidade certa de carboidrato complexo, a chance disso acumular em forma de gordura é muito pequena, porque ele vai ser utilizado, ele vai ser requisitado para o cérebro, para o músculo, enfim, para todas as funções. E se é difícil quebrar, se é difícil metabolizar, o teu metabolismo tem que trabalhar um tempo maior, certo? Ele fica lá trabalhando e funcionando, e quebra o carboidrato, e quebra o carboidrato. Ele vai fornecendo essa energia gradativamente. Então, a gente não tem um metabolismo que funciona, acelera rápido e para. A gente tem um metabolismo que fica funcionando, que se mantém trabalhando. Então, a gente não diminui a velocidade metabólica e a gente aumenta a sensação de saciedade. A nossa saciedade é aumentada. A chance da gente... Peraí, tem umas perguntinhas aqui que já vou responder. A chance da gente sentir fome super rápido, ou então, nossa, eu preciso comer um doce, é diminuída. É diminuída. Esses picos de compulsão que a gente tem por doce, ou então por um pão, ou então por um carboidrato, é quando a gente come, olha que loucura, quanto mais doce e quanto mais carboidrato simples a gente come, mais a gente quer comer. Pelo poder viciante. O açúcar e a farinha branca são totalmente viciantes, mesmo, tipo cigarro, assim, sabe? De você, eu preciso, isso é verdade. E a parte número 2 é que você sente fome mais cedo. E aí, o que você pensa? Fala, eu preciso comer alguma coisa que me dê energia rápida, eu vou comer alface. Não vou. Vou comer uma fatia de frango. Também não, porque isso demora para virar energia. Então, o que a gente come? Carboidrato simples. O que o nosso corpo pede? Carboidrato simples. O que a gente come? Doce, certo? A gente vai comer um chocolate, a gente vai comer um sorvete, a gente vai comer uma fatia de pão. Aí, a sensação é de prazer pelo sabor e é de prazer porque entrou energia rápida. Então, o corpo fala, ufa, era disso que eu precisava. Aí vai diminuir a velocidade, você vai ficar sem saciedade, seu corpo vai pedir isso de novo, aí você vai lá e vai precisar comer mais um negócio desse e por aí vai. E aí vira um ciclo, tá? Então, essa é a ideia. Aí tem uma pergunta aqui, todas as frutas são carbo? Sim, todas as frutas são carbo. Algumas com uma quantidade maior, algumas com uma quantidade menor, outras com uma velocidade de absorção mais rápida ou uma velocidade de absorção mais lenta. Mas todas as frutas são fontes de carboidrato. Qual a sugestão para superar a vontade de comer doce? Então, a minha sugestão, primeiro que é assim, ó, se você já come doce pra caramba, a dica não, mas o que vai acontecer de cara é sentir falta, ponto. Não tem fórmula mágica. Posso colocar uma gota de adoçante e tal. Se você não mudar o paladar, isso nunca vai mudar.
Né? Então, pode tirar o açúcar e colocar adoçante, você vai continuar ensinando o teu corpo a precisar do sabor e do paladar doce. Então, para quem já é viciado em doce, a notícia é, vai sofrer no começo, mas passa. Isso é uma coisa que eu prometo para vocês, assim, com uma certeza absoluta, passa. Isso passa. A vontade de comer doce, ela vai diminuindo. O doce, o carboidrato simples, não consigo viver sem pão, que dá na mesma, né? Isso vai diminuindo. Então, para você que me perguntou aqui, qual a sugestão para superar a vontade de comer doce? Segura a onda. Diminua o doce. Fique com raiva de vez em quando, com vontade de comer. Eu prometo que vai valer a pena. E aí, a segunda é, aumente alimentos que trazem saciedade. Porque se você fala assim, então tá bom, então vou fechar a boca, não vou comer mais nada, o meu almoço vai ter uma folha de alface com frango, nossa, você vai sentir muita vontade de comer doce à noite, eu te garanto. Né? Então, aumente alimentos que te dão saciedade. Não fique muito tempo sem comer. Faça intervalos nas refeições com alimentos que aumentam saciedade. Então, carboidrato complexo, gordura, a gente já vai chegar neles, né? Proteína, né? A gente vai falar de todos esses daí. Faça isso, porque aí você fisiologicamente você estará saciado. Aí o que tem que trabalhar é cabeça. Porque se a gente gosta de doce, se a gente é viciado em doce, tem duas coisas que nos atrapalham. A parte fisiológica, que é essa parte de comer errado e o corpo pedir a energia rápida, e cabeça. Você fala, ai, mas é tão gostoso, né? Ai, mas nossa, mas eu fico tão feliz com aquele bolinho, com aquele chocolatinho, com aquele sorvetinho, com aquele pãozinho, com aquele não sei o quê. Entendeu? Cabeça. Então, só para a gente entender aqui. Carboidrato complexo, gente. São os alimentos ricos em fibra, por isso que é super legal e importante trocar alimento branco, então pão branco, arroz branco, macarrão branco, pelo integral. Porque além de ter mais nutrientes, além de ajudar na função intestinal, a gente também deixa ele complexo. E aí tem todas as vantagens aqui de um carboidrato complexo. Então são esses alimentos integrais e tem alguns alimentos que nem são tão ricos em fibra, sim, mas eles são difíceis de ser metabolizados. Querem um exemplo mega famoso agora? Batata doce. A batata doce, ela é rica em fibra, mas não é, nossa, que rica em fibra. Mas ela é um carboidrato difícil de ser quebrado. Ela é um carboidrato ultra complexo. A gente chama isso de baixo índice glicêmico. É a velocidade com que o carboidrato é transformado em glicose na corrente sanguínea. Se ele é de baixo índice glicêmico, ele demora. Se ele é de alto índice glicêmico, ele vira glicose rapidamente, açúcar rapidamente na corrente sanguínea. Por isso a batata doce ficou, nossa, famosa, agora todo mundo come frango com batata doce. Não precisa viver de frango com batata doce. Mas ela é uma alternativa legal. Né? A batata doce, a mandioquinha, o arroz integral, enfim. E aí, pão, gente, só uma dica, assim, esses pães integrais, dá uma lida, vai ter uma palestra bem legal sobre aprendendo a ler rótulos, e vai ser legal se vocês puderem participar, para vocês entenderem e vocês aprenderem o que vocês estão comprando. Porque aí a gente lê lá, bem bonitinho, assim, 30% menos caloria integral. Aí você vai ver, o primeiro ingrediente é farinha branca, 70%, 75%, e aí tem 25% de farinha integral. Mas aí como ele colocou farinha integral, o cara pode falar que é integral. Entendeu? E aí pega a gente, o que não é legal. Tem uma pergunta aqui. Posso comer fruta antes do treino para liberar energia rápido? É recomendado? Então, depende, eu vou falar disso, tá? A gente vai falar do que comer antes de treino, mas eu vou te responder para não ficar aqui sem resposta. Dá para comer, para ter energia rápida. Se você acorda e vai treinar logo depois, o ideal mesmo é comer um carboidrato que te dê energia rápida. Você só tem que saber o seguinte, se o seu treino for super intenso ou longo, ou os dois, intenso e longo, a fruta não dá conta. Porque por ser carboidrato simples, ela vai ser consumida rapidamente e no meio do seu treino intenso ela já foi embora. E aí você vai treinar sem o principal fornecedor de energia. E aí a gente pensa, legal, vou queimar gordura. O que não é verdade, a gente vai conversar sobre isso lá na frente também. Tem diferença de batata doce assada e cozida? Tem. Boa, ótima pergunta, arrasou. Assada, tá?
Na cozida, a gente mexe com toda a formulação molecular da batata doce e ela de baixo índice glicêmico, ela se transforma em médio índice glicêmico. Então, essa pergunta é bem boa. O ideal é comer a batata doce assada. A mandioquinha pode ser assada ou cozida, mas a batata doce não. Tem que ser assada. Assada não. Pessoal, desculpa. Cozida. Vamos lá. A batata doce tem que ser cozida e não assada. A mandioquinha pode ser assada ou cozida, tá? Desculpa. Comer ovo junto com a... não, essa já li? Acho que foram todas? Tá, responde todo mundo, né? Tá, então vamos. Vamos falar então agora do segundo macronutriente. Proteína. Então, a principal função da proteína é estrutural. Então, eu coloquei aqui construção muscular, mas não é só isso. Então, a proteína ela é responsável por construir, reparar, formar tecido. Então, o seu cabelo, a sua pele, o seu pelo, a sua unha, a sua camada da membrana celular e o seu músculo é formado por proteína. Então, ela cuida do sistema imunológico, por quê? Porque se ela ajuda a proteger a célula, e a célula é a nossa vida, que nem a gente viu lá no começo, né? Então, ela é fundamental, ela cuida da nossa imunidade. Ela cuida do nosso sistema hormonal, transporte de hormônios, né? E ela cuida da nossa parte muscular. Então, por que a gente vê um monte de gente saindo da academia tomando suplemento, comendo ovo até que nem precisa? Enfim, porque as pessoas estão preocupadas em repor proteína, porque é ela que é responsável. Então, às vezes a gente tem queda de cabelo muito severa, ou então a unha super fraca, e a gente acha que é só falta de vitamina e mineral. Aí vai lá, toma polivitamínico, faz exame de sangue para ver o que falta de vitamina e mineral, e às vezes o que está faltando é proteína. Então, a proteína também tem duas classificações, igual o carboidrato. O carboidrato tem o simples e o complexo. A proteína a gente tem as de origem vegetal e as de origem animal. A de origem vegetal, ela é considerada de baixo valor biológico. Então, ela é ótima, ela tem proteína. Para quem não come carne, dá super para viver de grãos, então feijão, soja, grão de bico, lentilha, ervilha, mas a absorção é um pouco diminuída, tá? As de origem animal são chamadas de alto valor biológico, onde a absorção é um pouquinho aumentada, né? Então, normalmente a gente não precisa fazer reposição para quem consome alimentos de origem animal. E para quem come de origem vegetal também. Tá tudo certo? Alguma pergunta sobre proteína? Posso passar para gordura? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vou passar para... Então, vegetarianos. Mas o que vocês querem saber? Como melhorar a proteína? Vou voltar para o slide de proteína, então, tá? Bom, enfim, para vegetariano a gente tem essas opções. A gente pode fazer, dá para pensar em 1 milhão de receitinhas legais, à base de grãos, né, à base da soja, de tofu. Então, a gente não tem risco. O máximo que pode acontecer, e que é bom avaliar e prestar atenção, é a vitamina B12. Né? Porque a vitamina B12 a gente encontra em alimentos de origem animal. Mas fora isso, você consegue ter uma alimentação totalmente completa, né, de carboidrato e proteína sendo vegetariano. Como que a gente aumenta a absorção? Então, a gente não aumenta a absorção, a gente aumenta o consumo. Né? A gente não aumenta a absorção da proteína. O que a gente pode fazer é uma distribuição melhor de alimentos ricos em proteína vegetal no decorrer do nosso dia. Então, por exemplo, tomar um leite de proteína de arroz no café da manhã, com um tofu, por exemplo, né? Nos intervalos de refeição, a gente pode tomar, sei lá, a gente pode comer um hamburguinho à base de grão de bico. Então, dá para a gente começar a pensar e ter ideias que aumentem a demanda, né, e a ingestão de alimentos ricos em proteína, fontes de origem vegetal. Para quem é ovo-lacto vegetariano, então tem o ovo, tem o leite e os derivados do leite, por aí vai.
né? Porque tem algumas pessoas que não comem absolutamente nada, né? Nem leite, nem ovo, tem quem come apenas o ovo e o leite, enfim. Mas aumentar a demanda, né, e a ingestão desses alimentos no decorrer do dia, a minha dica é, em todas as refeições principais e até os intervalos de refeição, consumir alimentos ricos em proteína vegetal. Hã? Cadê? Então, para quem é vegetariano, totalmente, porque vegano, o whey protein não funciona, né? Para quem não aí ele pode entrar. Eu acho que o suplemento, a gente vai falar, vai ter uma palestrinha só de suplemento. Na minha opinião, o suplemento tem que entrar só para quem não consegue consumir de jeito nenhum. Porque dá para você atingir os níveis de proteína mesmo sendo vegano, mesmo comendo só grãos, né? Só no queijinho de soja e tal. É possível. Tá? Então, eu não posso falar que o whey protein serve, ele sim ou não, essa resposta não tem sim ou não, porque sim, ele serve se tiver necessidade, mas eu não posso colocar ele já como um substituto. Ah, então, para todo mundo que não come carne, toma whey. Não é verdade, né? O suplemento vem só para suplementar o que a alimentação não dá conta. Cadê? O consumo de proteína aumenta a massa magra? Então, o consumo de proteína em conjunto com um treino para aumento de massa magra, sim, aumenta a massa magra. Porque a proteína ela é responsável por essa formação de tecido, inclusive o muscular. Agora, não adianta a gente sair tomando aí suplemento e comendo, e aí 10 ovos por dia, aí 3 bifes de frango e não treinar. Aí não. Mas um treino voltado para aumento de massa magra com o consumo aumentado de proteína e de carboidrato também, não vamos esquecer dele porque ele é o principal fornecedor de energia, sim, aumenta a massa magra, com certeza. Mesmo se muita proteína causa acne para algumas pessoas. Para algumas pessoas, não é uma regra, mas acontece sim. E aí tem que fazer teste, tem que ver qual tipo de proteína, né? Então, principalmente a base de suplemento pode acontecer, né? De suplemento ou até de alimento, porque quando a gente aumenta o consumo também de alimentos ricos em proteína, a gente também aumenta um pouco o consumo de gordura. A carne não tem só proteína, ela tem proteína e gordura, né? Então, pode acontecer. Isso depende de pessoa para pessoa, isso depende de cada sistema hormonal, mas sim. E aí tem que estudar, e aí a gente vai fazendo testes. Tira um tipo de proteína, coloca outra, entendeu? Que mais? Mesmo comendo carne, se não tiver whey... Calma aí, me perdi. Mas mesmo comendo carne, se não tiver whey, eu sinto muita dor muscular. Dor? Então, às vezes a dor muscular não tem a ver com falta de proteína, pode ser falta de algum outro nutriente. Pode ser falta de sódio, pode ser falta de potássio, pode ser falta de cálcio, que te ajuda na contração muscular, pode ser falta de magnésio. Então, a dor muscular, ela não é só caracterizada pelo aumento, porque às vezes, eu vou te falar uma coisa, se você come muita carne e ainda toma whey, você pode ter dor muscular pelo aumento de proteína. O excesso de proteína é tóxico para o organismo, porque o carboidrato, a gordura e a proteína, o que forma esses nutrientes é o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. A proteína tem nitrogênio, é o único nutriente que tem nitrogênio. Só que o nitrogênio não entra na absorção, ele não entra ali no ciclo de fornecimento de energia. O nitrogênio ele se transforma em amônia. E a amônia é tóxica para o organismo, né? Então, ela pode virar ureia e ser eliminada na sua urina, e aí você faz um xixi caro, porque você está pagando, R$350 aí no seu whey protein hidrolisado mega legal, e ele está sendo transformado em ureia que vai ser eliminado na sua urina. Aí a gente faz um xixi caro. Ou então, ela pode ficar circulante na sua corrente sanguínea e te machucar, porque ela é tóxica. Então, o excesso de proteína causa pedra nos rins, aumenta essa toxicidade. Então, assim, vale a pena prestar atenção, tá? Se você come carne, toma whey e você tem dor muscular, para prestar atenção se não está em excesso.
Se não for excessivo, aí tem que ver outros nutrientes, tá? Tem mais pergunta? Não. Caseína faz isso. Caseína faz isso o quê? Me ajuda aqui na pergunta da caseína. O que você quer saber da caseína? O que ela faz? Se ela aumenta a massa muscular ou se ela causa acne? Só para eu saber. Eu te respondo. Então, pode causar. Pode. Não é tão comum, mas pode. Pode causar acne também. Enfim, Isso depende muito da nossa parte hormonal. Tem tudo a ver com os nossos hormônios. Então, não tem muita regra. Então não tomo caseína? Toma, testa. É um teste. Se der, a gente para e aí a gente vai tentando outros tipos de proteína. E, gente, eu não estou falando só de suplemento aqui, não. Aqui eu estou falando de comidinha mesmo. Posso ir? Foi, né? Tá. O terceiro macronutriente... Nossa, dá uma acelerada. O terceiro macronutriente é a gordura. Então, vamos lá, função da gordura, porque a gente acha que não pode comer gordura, tirar tudo de gordura. Não é verdade, a gordura é sensacional, a boa. Então, a gordura, ela é um auxiliar de energia do carboidrato, ela também é fonte de energia. Então, quando a gente fala assim, putz, vou começar a treinar para queimar uma gordurinha, faz sentido, porque a gordurinha vai ser requisitada junto com o carboidrato para fornecer energia. A gordura protege os nossos órgãos. Ela mantém a temperatura do nosso corpo, ela ajuda no transporte de algumas vitaminas. Então, é legal. Tem que ter gordura corporal e tem que ingerir. Só tem que ser na quantidade certa. E aí, como a gente falou das classificações, né, de gordura... Opa, desculpa. Como a gente falou aqui das classificações, a gordura também tem dois tipos. A boa e a ruim. A saturada é aquela que faz mal pra gente, tá? Então, é aquela que vai grudar ali na placa, na artéria, na veia, no vaso. É essa daí, tá? É essa daí que faz mal. A insaturada, ela faz bem pro nosso organismo, mas a gente só tem que lembrar a quantidade. Só pra vocês terem uma ideia, assim, ó, 1 grama de carboidrato, não 1 grama de alimento, tá? Não é 1 grama de arroz e tal. É 1 grama de carboidrato. Tem 4 calorias. 1 grama de proteína tem 4 calorias. 1 grama de gordura tem 9. Da gordura boa e da gordura ruim. Tanto faz, tá? A caloria não é um negócio que me preocupa, na verdade. Porque se a gente está fazendo uma ingestão de alimento bom, a quantidade calórica, nossa, quantas calorias eu tenho que comer para emagrecer, não é hoje mais a minha preocupação. Mas a quantidade mesmo de gordura boa é importante. Porque, vamos dar um exemplo assim, ó, castanha do Pará. Ela é sensacional, tem uma quantidade de gordura muito boa, ela tem quantidade de selênio suficiente para o dia inteiro. Né? Então, você come uma castanha por dia, uma castanha tem a quantidade de selênio que o seu corpo precisa para um dia inteirinho. Então, ela é mó legal, ela é boa, ela faz bem. Então, dá para a gente comer 1, 2, os homens, dá para comer até umas 4, 5, não dá para comer o pacote, entendeu? Ela é saudável, ela é legal, ela é bacana, ela faz bem, ela tem selênio, ela é gordura boa, mas ela em excesso ela é prejudicial, tá? Comer mais gordura boa diminui a gordura ruim. Então, a gordura boa, não em excesso, tá? Não em excesso, porque tudo que é em excesso é acumulado no nosso organismo, tudo, saudável ou não saudável. Então, a gordura boa, ela tem como função limpar mesmo. Então, ela limpa colesterol, ela diminui o LDL, que é o colesterol ruim. Ela tem, sim, essa função. Então, tirar a gordura ruim e acrescentar a gordura boa na quantidade certa, e isso não dá para a gente discutir aqui, porque isso é completamente individual, sim, é uma boa alternativa. Ajuda na diminuição do acúmulo de gordura ruim. Comer gordura ruim 2 vezes na semana é ruim, geralmente no final de semana eu me permito. Então, ó, tudo depende de objetivo, gente, mesmo. Então, por exemplo, fazer bonitinho de segunda a sexta-feira, 6 horas da tarde, e depois, a partir da sexta-feira, 6 horas da tarde, no happy hour, até domingo à noite, pisar na jaca, sinceramente, dependendo do seu objetivo, não funciona. Mesmo.
Ah, quero dar uma secadinha, quero emagrecer, quero aumento de massa magra, quero definição, quero qualidade de vida, quero saúde, Não funciona. Então, assim, mas eu também não quero fazer de ninguém neurótico, sério, porque eu não sou neurótica. A vida fica muito chata, você não pode isso, não pode aquilo, não posso sair para comer, não posso... Nossa, que saco. Não é isso. Mas é que, assim, toda semana, 2 vezes por semana, eu acho bastante. Eu acho bastante. Mas é o que eu te falei, depende do seu objetivo, né? Depende do que você quer, de como está a sua composição corporal, de como está a sua saúde, como estão os seus exames, como está seu colesterol e por aí vai. O azeite quente torna-se ruim? Sim. Ele satura. Ele é uma gordura insaturada que em alta temperatura ele tem um mexilhão ali nas moléculas dele que satura. Então, azeite, gente, é para finalizar uma preparação. Você está fazendo um peixinho no forno? Quando estiver finalizando, você abre o forno, finaliza com azeite e fecha. É para temperar salada, é para isso que a gente usa. Ou extra virgem, né? Qual o óleo mais indicado para fritar um alimento? Eu uso o óleo de palma ou então o de óleo de coco. Tem o óleo da linhaça, que eu gosto também. Esses daí dá pra gente usar. Meu metabolismo é super rápido. Comer gordura 2 vezes na semana é ruim. Geralmente no final de semana... Não, meu metabolismo... Nossa, me perdi. Acho que ele só complementou, né? O metabolismo é super rápido. Ah, tá. Já me perdi. Então, mas aí... É que assim, ó... Eu não tô tão preocupada com gordura corporal que a gente vê no espelho. Não é só essa, que a calça não fecha. Porque assim, lembra o primeiro slide ali que a gente falou? Que eu mostrei, que tinha até um desenho de um carro e tal. Eu até esqueci de explicar isso daí. Eu gosto de comparar o nosso corpo com um carro. Então, no primeiro slide, eu devia ter falado, eu coloquei uma Ferrari, então, baita carro, mega legal. Então, tá, a gente vê um carro desse parado na rua, aí a gente vai olhar a lataria dele por fora e falar, caramba, meu, que carro! Demais esse carro. Só que o dono do carro abastece no posto mais barato e coloca gasolina adulterada. Toda vez. Então, um carro que tem uma baita de uma potência, que é lindo, que é o máximo, que chega a, sei lá, quantos quilômetros por hora em 3 segundos, e a gente está olhando ele de fora e está vendo que ele é o máximo, se o dono desse carro ficar sempre colocando gasolina ruim, o óleo que não é o certo e tal, e não cuidar do carro, do que alimenta o carro, essa Ferrari não vai corresponder a todas as expectativas. Ela não vai chegar na velocidade máxima, ela não vai acelerar tanto, ela pode morrer no meio do caminho, entendeu? Sabe quando o carro... Eu já coloquei gasolina adulterada no meu carro, e aí você para no farol, quando você vai sair ele morre, você vai ligar ele engasga. Então, o carro, por mais que você não veja que ele está ruim, a lataria dele, por dentro ele está. Porque a gente alimentou o carro com uma coisa ruim. O nosso corpo é igual. É a mesma coisa. Então, assim, pô, meu metabolismo é super acelerado, eu não engordo nunca. Eu posso comer tudo que eu quiser. Eu posso viver à base de coxinha no café da manhã. Legal. Mas como está lá dentro? Que tipo de energia, que tipo de substrato de energia você está colocando lá dentro? Gasolina boa ou gasolina adulterada? Porque um dia a gente paga o preço. Talvez a gente não pague o preço ficando gordinho, mas a gente pode pagar o preço com a nossa saúde. Então, essa é a minha maior preocupação, tá? Como é que existem as raríssimas exceções, e você pode ser um deles, sabe aquelas pessoas que nos irritam, que não engordam, que não ficam doentes, que não... Nada, pode ser. Mas isso eu não posso sair falando aqui, porque isso é um público muito pequeno. A grande parte da população, a grande maioria é como eu. Que não pode sair comendo o que quiser, senão eu vou ficar doente, senão eu vou engordar, senão, entendeu? Essa é a realidade. Então, essa é a minha maior preocupação. Cuidado com as escolhas, não só para entrar na calça, né? Mas como que a gente está alimentando o nosso carro, nosso corpo, tá? A diferença entre o azeite extra virgem e o normal. Então, é esse grau de insaturação. O extra virgem, ele é uma gordura totalmente insaturada. E aí é a gordura que faz bem, é aquela gordura que limpa, tá? Essa é a principal diferença. O que mais influencia... calma. Então, o óleo de coco se satura ao fritar? Não. Por isso que ele é uma boa alternativa, tá? Por isso que ele é legal. Não.
Tem algum alimento que ajuda a diminuir a retenção de líquido? Então, tem alguns alimentos que a gente chama de diuréticos, assim. Então, algumas frutas, tipo o abacaxi, que é legal, o melão é legal, a melancia é bacana, são alimentos que ajudam. O chá verde é super bacana, o chá de hibisco é legal também, o gengibre, a canela, são alimentos bem bacanas para diminuir a retenção de líquido. O que mais influencia na qualidade da nossa pele é a nossa alimentação no geral, assim. Então, por exemplo, o excesso de gordura é prejudicial, né? Porque aí a gente vai entupindo a nossa circulação e a gente vai criando, né, essas camadinhas que aumentam a acne, que aumentam celulite, né? Então, a quantidade de proteína, que nem eu comentei, o excesso de proteína pode ser prejudicial para o nosso organismo. Então, o que influencia na qualidade da nossa pele são as nossas escolhas, totalmente. Tem gente que é mais sensível, né? Então, tem gente que, com um docinho a pele responde, tem gente que não. Mas o tipo de alimento, então, uma quantidade menor de açúcar, uma qualidade melhor da gordura, uma quantidade adequada de proteína, e aí, claro, as vitaminas e minerais, isso que cuida da nossa pele. Café acelera o metabolismo de forma considerável? Não. De forma considerável, não. O café acelera o nosso metabolismo. A cafeína é bacana para acelerar, mas não de forma considerável. Então, assim, a ingestão de café no meio de um treino, uma alimentação legal, bebendo água da forma adequada, ele funciona. Agora, assim, putz, acabei de voltar de uma lanchonete, vou pedir um cafezinho para ajudar meu metabolismo a funcionar? Sem chance. Não adianta de nada. Existem alimentos que melhoram a pele e o cabelo? Então, isso, é exatamente isso que eu estou falando. Existe. Na verdade, assim, tem coisas que são específicas. Então, por exemplo, o que ajuda na qualidade da pele e do cabelo? Isso tudo que a gente falou até agora. Então, o aumento de ingestão de vitaminas e minerais ajuda na pele e no cabelo, fato. Porque eles cuidam de imunidade, tá? Eles cuidam de tudo que acontece dentro do nosso corpo. A quantidade de proteína influencia, que nem eu tinha falado. Ela é responsável por formar e reparar tecido. Nossa pele, nosso pelo, nosso cabelo. Então, isso ajuda também. Agora, uma das coisas que eu indico é, se você está tendo algum problema com pele ou com cabelo, tem que fazer exame hormonal, para ver se não tem nenhuma disfunção hormonal. E depois, não tem, tá tudo bem, tá tudo certo. Fazer um exame de sangue para ver como que estão os seus níveis de micronutrientes. E aí sim a gente descobriu o que é que falta, porque aí isso é bem específico. Não tem assim, putz, come abacaxi que é legal, não. É um conjunto de combinações de nutrientes, certo? Nossa, que fofo, fofa, obrigada. Você é muito inteligente, adorei. Vamos lá. Vamos falar dos micronutrientes. A gente falou agora, só para fechar, assim, tá? Só para ter um raciocínio lógico. Nós acabamos de falar dos 3 macronutrientes, tá bom? Carboidrato, gordura e proteína. A gente vai falar agora dos pequenininhos, dos micronutrientes, que são as vitaminas e minerais. Então, respondendo aí também a pergunta do que é bom para o cabelo, para a pele, para lá, vitamina e mineral, eles têm ação antioxidante. O que é isso? A nossa célula, então lembra lá o slide das 100 trilhões de células, tudo acontece de célula, enfim. Então a nossa célula está lá. Se a gente começa a ficar doente, gripado, com alguma doença mais séria, ou se a gente começa a comer mal e tal, sedentário, o que vai acontecer? A nossa camada da membrana celular começa a ser destruída. Né? E aí, o que acontece? O que faz a gente, numa gripe, piorar? Quando a nossa membrana celular começa a perder força, a nossa célula é invadida pelo vírus, e aí a gente fica pior. Né? O que faz a gente piorar uma queda de cabelo? Né? E aí, o que é isso? É a destruição das nossas células. As vitaminas e minerais têm ação antioxidante. O que é isso? Elas protegem as nossas células. Elas evitam com que essas substâncias que fazem mal para o nosso corpo invadam e destruam a nossa camada de membrana celular. Então, isso ajuda no envelhecimento precoce, isso ajuda na qualidade da pele, isso ajuda na imunidade. Porque a gente está falando aqui de cabelo, de pele, de não sei o que, de ficar bonitinho, tal, mas eu também estou falando de saúde. Eu estou falando de qualidade, eu estou falando de vida longa, entendeu? Mais energia para a realização de todas as tarefas diárias. A gente melhora a defesa do nosso organismo, claro, porque a gente está melhorando a nossa imunidade.
a gente mantém a qualidade dos nossos ossos. E, gente, uma coisa que é muito legal vocês saberem, que é assim, não adianta nada acertar. Então, beleza, agora entendi tudo que você explicou, Dani, então beleza, agora eu vou comer a proteína na quantidade certa, vou ingerir carboidrato de complexo, de baixo índice glicêmico, vou excluir a gordura saturada e vou colocar só gordura boa. Meu, não tá rolando, meu cabelo continua caindo, a minha imunidade continua baixa, eu não consigo perder peso. O que tá acontecendo? Você tá comendo vitamina e mineral? Não. Ah, não tô, não gosto. Ai, não gosto da textura da verdura. Ai, não gosto da fruta. Meu amigo, não vai rolar. Porque o carboidrato, a gordura e a proteína, eles só são metabolizados com vitamina e mineral. Eles precisam da vitamina e mineral. Se não tem vitamina e mineral, não metaboliza, entendeu? Então, esse negócio de, não como salada, posso tomar polivitamínico? Não. Não como fruta, não, vai ter que aprender. Não é possível de que 1 bilhão de frutas a gente não consegue comer nenhuma. De 1 bilhão de folhas a gente não consegue comer nenhuma. Então, tem que comer. As vitaminas e minerais estão lá, tá? Folhas, verduras, legumes e fruta. Eu vou dar uma acelerada, que a gente tem 9 minutos e ainda quero falar de exercício. E aí, pessoal, eu adoro esse desenho. Porque depois de tudo isso que a gente conversou, a pergunta é, de que vale a caloria? Porque a maçã tem 90, a pequena, sabe aquela pequenininha? Ela tem 90 calorias. Um brigadeiro pequenininho também. E aí, agora fica uma pergunta para vocês. Responde aí. Agora vocês tiveram uma aula de bioquímica. Os dois funcionam da mesma maneira dentro do organismo, sendo que os dois têm 90 calorias? Vamos lá, vai. Responde para mim, por favor. Não me deixe falando sozinha. Quase igual! Vocês não prestaram atenção! Ai, adorei! Quem fez o coração? Se identifica. O chocolate vem do cacau. Sem essa, meu. O chocolate vem do cacau, mas você coloca açúcar, leite condensado. Não vem com essa. Cacau é fruta. Gabriela, arrasou. Isso. Quem está defendendo o brigadeiro não prestou atenção em mim. Não sabia. Isso. Açúcar vem da cana. Eu adoro isso. Tá bom. Legal. É isso aí, gente. Enfim, não é igual, tá? Não é a mesma coisa. É legal a gente aprender, entender quantidade de calorias dos alimentos e tal, mas assim, sem neura em calorias, sério. Sem essa de ficar pontuando. Brinques, adorei. Foi ótimo. Enfim, porque eles funcionam de maneira diferente, entendeu? Deixa pra lá os 90 calorias, tá? Isso não quer dizer de nunca comer um brigadeiro, mas também não quer dizer de, né, toda semana comer o brigadeiro ou qualquer outra coisa, assim. É isso aí. Vamos lá, para a próxima. Melhores horários e escolhas. Então, eu coloquei aqui um exemplo de algumas escolhas legais para as nossas refeições. E aqui, gente, a gente está pensando também, que é o tema, né, do nosso bate-papo de hoje, comer bem, saber os alimentos e encaixar isso no treino. Né? Porque a gente tem vindo um educador físico aqui também conversar. Então, a ideia é estimular vocês a comerem bem e treinar, certo? Então, eu tenho que ensinar vocês a fazer as duas coisas. Então, a ideia é tentar ter todos os nutrientes. Então, aqui tem pão integral, e pode ser mais um monte de outra coisa, para quem tem problema com glúten, não precisa ser o pão, né? Pode ser, sei lá, uma torrada de abóbora. Tem um queijo branco, que é um exemplo clássico, mas também dá para ser cottage sem lactose, enfim. Isso aqui não é regra, tá? Não é para comer todo dia pão integral com queijo branco e uma frutinha com linhaça, porque está desenhado aqui. Isso é só um exemplo, dá para a gente variar, assim, de 1 bilhão de maneiras. Treinar, beleza, comer corretamente que tá difícil. Então, eu não sei quem me assistiu, quem ouviu a minha última palestra, mas meu lema de vida na nutrição é: o saudável tem que ser gostoso. O saudável, porque senão a gente sofre, tá vendo? Eu tô triste de saber que comer direito é difícil. É difícil abrir mão de algumas coisas no começo.
Mas depois vai, eu prometo. E outra, a gente não pode ser neurótico, entendeu? Não pode ser neurótico. É que vocês não estão me vendo, vocês não me conhecem, vocês não sabem como eu sou. Mas não é muito difícil, não é impossível. Um dia vocês me encontrarem numa lanchonete, por exemplo. Eu vou lá comer um hambúrguer. Mas eu não faço isso toda semana, não é um negócio que eu faço com frequência. Mas eu vou, porque eu adoro sanduíche. Isso é vida, dá pra comer, dá pra viver, dá pra ser feliz na vida. Esses biscoitos Nesfit estão recomendados como lanchinho? Então, não. Na boa. Não, porque eles são mais um pega... gente, peraí, sabe o que é? Tá escrevendo um em cima do outro, não vou conseguir ler. Eles têm cara de saudável, mas a quantidade de farinha integral lá é muito pequena. Por isso que não percam a aula do Lendo Rótulos, é sério, pessoal. Não é comigo, mas assim, juro, você tem que ouvir. Para mim é o contrário, eu como super bem e não tenho tempo. Então, eu não vou falar que é legal, mas vou falar que é menos pior, entendeu? Você comer bem e não ter tanto tempo Você precisa treinar, você precisa. Não estou te estimulando a não treinar, não é isso. Nunca vou falar isso. Mas, ter uma alimentação saudável, você segura a onda da imunidade, sabe? Dá para se adaptar. Então, quem perdeu aqui em 6 meses, dá super para se adaptar. Então, vamos lá, só para eu mostrar. Eu tenho para café da manhã, se você fizer um café da manhã completo, teve alguém que me perguntou, posso comer uma fruta antes do treino? Então, por exemplo, se você vai comer e treinar minutos depois, a fruta rola. Agora, se você tem não entendi. Não entendi. Às vezes eu não tenho tempo de devagar. Agora, se você tem tempo entre o seu café da manhã e o seu treino, vale a pena você comer 40 minutos antes com uma alimentação um pouquinho mais reforçada, porque aí ela segura a onda durante todo o seu treino. E quando treinar e comer corretamente fica difícil. Mas aí, não sei. A gente tem que dar um jeito. Eu sei que é difícil, gente, eu sei que é difícil, eu sei. Até o negócio virar rotina é mega difícil, eu sei disso. Eu só insisto porque eu sei que quando vai, entendeu? A hora que for, foi. Eu sei que essa frase é ridícula, mas é real, entendeu? Começa a treinar e começa a comer, quando você vê no meio do caminho, você tá lá, você tá lá, tá treinando, seu corpo tá respondendo, a saúde tá melhor, tá dormindo melhor, mas é difícil começar, eu sei que é difícil, eu sei. Se fosse fácil, eu não precisava a gente ficar aqui martelando e tal. Ainda falando aqui, né, de boas escolhas, então eu coloquei aqui arroz integral com feijão, que é um prato nosso, né, brasileiro, que é legal pra caramba, tem uma combinação de aminoácidos mó legal, mas também estou falando, não é obrigatório. Mas eu gosto da batata doce. Pode, né? Um frango, uma carne, um peixe, né, como proteína, ou então aumentar a quantidade de grãos para quem não come carne, frango, peixe, tá? E começar sempre pela saladinha. Isso aí foi o que a gente falou no primeiro. Não posso ficar falando muito, que a gente falou disso na nossa primeiro bate-papo comigo. E aí, pensando em treino, né, então, eu almoço e vou treinar. Se você fizer uma refeição completa, com a proteína, com a salada, tal, você tem que dar no mínimo 2 horas de intervalo. Porque essa refeição leva um tempão para ser metabolizada e virar energia. Porque é difícil, ela é complexa, tá? Então, essa daí, você vai ter que dar um tempo. Não dá para comer em meia hora depois de treinar, não dá. Se isso for acontecer, você tem que priorizar alimento rico em carboidrato e almoça depois. Aí, nos lanchinhos intermediários, está escrito aqui aquilo que a gente conversou, né, de fazer as combinações de nutrientes. Então, quando alguém me perguntou, pode comer uma fruta com alguma outra coisa? Pode. Né? Então, a gente junta um carboidrato com uma proteína, uma fruta com iogurte, uma torrada 100% integral. Lembrem sempre de comprar 100% integral, com um queijinho, tá? Dá para ter um carboidrato com uma gordura boa, então a gente pode colocar... sei lá, uma pasta de amendoim com alguma torrada, a gente pode colocar um azeite, a gente pode colocar umas frutas com umas castanhas, tá? Lembrando, gente, que esses exemplos que eu estou dando não é regra geral, tá? Para você comer um pão com pasta de amendoim, você tem que estar treinando, meu amigo. Não dá para ir comendo pasta de amendoim. Isso aqui é leite moça? Não, isso é iogurte. Isso é iogurte. Iogurte natural, desnatado.
Esse power pode estar disponível em algum lugar após a palestra? Sim, ele vai ficar, nós já estamos colocando todos os vídeos no site do Livewell, tem uma parte de mídias e nós estamos colocando lá. Esse dessa palestra de hoje, a semana que vem vai estar disponível. Tá, e aí só continuando, então a gente pode juntar também uma proteína com uma gordura boa, né? Então a gente pode, sei lá, uma coalhada, um iogurte com umas castanhas, né? Comer um omelete, tomar uma água de coco. E dá para pensar em coisas mais práticas também. Mas, lembrando que, quanto menos a gente, né, desembrulhar, desembalar, e quanto mais a gente descascar, melhor. Ah, mas é difícil, eu sei, mas dá para se programar, tá? Alguém vai escrever alguma coisa? Tá, então vamos para o próximo, que eu já estou meio atrasadinha. E aí, pensando em treino, os lanchinhos intermediários pode ser 30 minutos antes. Lembrando, gente, que assim, pô, se o treino é intenso, longo, tal, tem que ter o carbo, tá? Tem que ter carboidrato antes de treino. Bom, enfim, então é isso. O importante é a gente saber fazer as escolhas e as combinações. Então, a minha ideia hoje, eu espero que eu tenha conseguido mesmo, assim, era mostrar para vocês como que os alimentos funcionam dentro do nosso corpo, porque eu sei que bastante coisa que eu falei aqui, vocês já sabiam, né? Então, tomar cuidado com algumas coisas, enfim, tem que comer a salada, a importância das vitaminas e minerais, eu sei que tem, mas eu acho que quando a gente entende como as coisas acontecem dentro do nosso corpo, fica mais fácil, sabe? Então, se meu paciente chega no meu consultório, eu dou uma dietinha lá e falo assim, na hora do lanchinho da tarde tem que comer uma banana com aveia. Aí eu falo, meu, que saco, aveia, não vai dar tempo de comer aveia, não dá para levar aveia, eu vou comer só a banana e não vou comer, né? Se você entende o que acontece com o teu corpo, você vai obedecer, sabe? Você vai lembrar. Então, essa era a minha ideia, assim, mostrar para vocês. Tem uma perguntinha, obrigada. Obrigada que eu consegui, valeu. Quanto tempo depois de treinar devemos nos alimentar? Então, eu acho legal não demorar muito, tá? A gente tem, acho até no máximo, de 30 a 50 minutos após o treino, eu acho que é um intervalo legal para a gente fazer uma recuperação. Mas o mais importante é o que você faz durante o seu dia inteiro, sério, mesmo. Aquele negócio de neura, de chegar com o shakezinho imediatamente pós-treino. É legal, você recupera o seu músculo rápido, é bacana, mas o que você faz no decorrer do seu dia inteiro é que recupera o seu músculo. A gente recupera a nossa musculatura durante 24 horas, enquanto você dorme. O que você come antes de dormir é super importante. Então, se preocupa com o seu dia inteiro, tá? E quando o treino dura 5 horas? Cacilda, quem que treina 5 horas? Nossa, sensacional! Arrasou! Então, você que treina 5 horas, você precisa repor no meio do seu treino, óbvio. Você precisa fazer uma alimentação bem legal no pré, o seu dia inteiro tem que ser super bacana, mas você tem que repor no meio do seu treino. Nossa, 5 horas é tempo pra caramba. A Fabiana Murer treina 6, do salto com vara. Você que treina 5 horas, arrasou. Ainda tô trabalhando aqui, caramba, orgulho. É isso. Mingau de farinha láctea com aveia e linhaça com leite semidesnatado. Calma. Mingau de farinha láctea com aveia e linhaça, leite semidesnatado, dizem que é bom pós-treino. Mingau de farinha láctea com aveia. Então, eu acho mais ou menos tão legal pós-treino, porque assim, é aveia e linhaça. Você está falando de alimentos bem, bem complexos, que demoram para ser absorvidos. No pós-treino, eu acho mais legal você consumir alimentos que são absorvidos mais rápido. Porque aí eles entram na sua musculatura e recuperam o glicogênio muscular que você detonou durante o seu treino. Então, assim, não é ruim, mas eu prefiro alimentos mais simples, entendeu? Carboidratos talvez não tão complexos, como o mingau. Tem carboidrato, tem proteína, tem tudo que seu corpo precisa. Mas para uma absorção um pouquinho mais rápida, eu acho que não precisa ser tão complexo assim, com linhaça, aveia, tal. Após pilates, qual o lanchinho mais indicado? Então, após qualquer atividade física, é carboidrato e proteína. Se o seu treino for bem intenso,
né, dá para ter uma proporção até maior de carboidrato e de proteína. Se o teu treino não é tão intenso assim, dá para ter uma quantidade maior de proteína do que de carboidrato. Mas independente se é pilates, se é musculação, se é corrida, tal, o bom é você tem que recuperar o seu músculo, porque a gente detona o glicogênio muscular, que é o carboidrato. A gente tem que repor isso. É isso que constrói o músculo, né? Então, independente do seu treino, arrasou, disciplina. Arrasou! Independente do seu treino, essa reposição é importante. E o que você come durante o dia inteiro. Sério, gente, sem neura, sabe? De, ai meu Deus, antes, pós. Tem que se preocupar, claro, é o que você está colocando para dentro do seu corpo antes de treinar. Mas o que você faz durante o seu dia inteiro é que faz o seu corpo responder de maneira adequada. Sério, tá? Então é isso. A gente atrasou só 5 minutinhos. A minha frase aqui, ó. Essa é a minha frase. O saudável tem que ser gostoso. Obrigada. Eu tô feliz que vocês estão gostando. E eu espero que, além de gostar, eu espero que vocês consigam colocar em prática e eu espero que seja fácil, sabe? A ideia aqui é a gente bater um papo legal e colocar em prática. Eu espero que o que eu estou trazendo para vocês seja fácil de vocês colocarem no dia a dia de vocês, mesmo assim. Então, é isso. Obrigada, bom trabalho, bons treinos. E obrigada a vocês. É muito legal. Eu adoro quando vocês escrevem, porque eu sei que estão aqui comigo, não estou sozinha. Gente, um beijo para vocês e bom trabalho. Obrigada. Não, espera, deixa eu falar um negócio para vocês. Assim que eu vários sorvetes e chocolates em casa, eu vou ficar saudável. Posso falar? Chama uns amigos e divide, vai. Ferra todo mundo de uma vez e acaba logo com o negócio. No dia 23/9, que é o próximo, né? O tema é a importância do alongamento e da performance, controle da respiração, mitos e verdades. É bem legal, tá? Então, para vocês participarem também. Do consultório? Pode passar. Então, eu não sei escrever. Você quer falar? Então, o telefone do consultório é 5081-7850. Eu ainda não aprendi a escrever no slide aqui. 5081-7850. Deu para pegar? Isso, já escreveram aqui. Beleza. Gente, já está disponível lá no site do Livewell as outras apresentações, inclusive tem alguns vídeos da Daniele lá também, que são as nossas pílulas com várias dicas, então vale a pena vocês darem uma olhada lá. Tá bom? Obrigada, então, e até a próxima. Tchau, gente.